Então, boa noite. Aqui quem vos fala é Regina Fernandes e nós estamos aqui hoje a convite da Gil para conversar com todas as pessoas participantes e frequentadores do Núcleo Espírita Dr. Bezerra de Menezes. E na noite de hoje nós vamos trabalhar o tema perda de pessoas amadas, mortes prematuras, que nós podemos encontrar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Então eu convido a todos para que nós possamos fazer uma vibração. Vamos ouvindo esta música, nós vamos elevando os nossos pensamentos em Jesus, a Deus, nosso Pai, Divino Mestre, e assim nós vamos pedindo a esses amigos espirituais, a Dr. Bezerra de Menezes, que possam nos envolver, nos dando a compreensão necessária para que consigamos compreender melhor os desafios nossos do cotidiano. E durante esses momentos de reflexão, nós pedimos a essa espiritualidade amiga que possa direcionar as bênçãos de cura a todos aqueles que neste momento se encontram nos leitos de hospitais, nas UTIs, que possa também envolver todos os lares. Que assim seja, graças a Deus. Então, um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863, Sansão, ele nos diz no item 21 do Evangelho: quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizei frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva os sãos, úteis, e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Então, as criaturas humanas, no geral, tendem a necessidade, né, de elevar o pensamento para compreender um pouco melhor esses dizeres, considerando que nas leis divinas não existe fatalidade. O espírito, ele é imortal e ele, após a morte do corpo físico, o espírito continua a sua trajetória evolutiva. Ele continua aprendendo, ele continua desenvolvendo atividades, continua a evoluir, mas na erraticidade, que é a pátria espiritual. E lá, nessa erraticidade, todos nós estávamos morando, era o nosso lar verdadeiro antes de encarnarmos na Terra. Olha que interessante. Nas leis divinas, nada se faz sem uma finalidade inteligente.
E tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado as misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-los à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. E para as pessoas que aqui ficam, os parentes, os pais, é uma dor terrível perder esse ente prematuro, ou até mesmo aquele que já tem uma certa idade, nossos pais, nossas mães. Será que a gente chorar? Será que a gente ficar remoendo aquele sentimento de dor, de desespero, como se a vida não tivesse mais sentido? Será que isso, agir assim, faz bem para quem fica ainda encarnado? Será que faz bem? Não faz bem. Não faz bem para para o próprio parente e não faz bem para aquele espírito querido que seguiu, que já desencarnou. Não faz bem nem para um e nem para o outro. Para o outro, na erraticidade, gera angústia, porque ele está lá, sente tudo isso, sente esse sentimento de dor, a tristeza, e o que fica começa a desenvolver um processo de angústia, muitas vezes de depressão, muitas vezes desenvolve outras doenças, permanecendo nesse estado emocional. Então, o que Kardec nos diz sobre isso? Olha que interessante. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós? Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos os protegem. Vossa lembrança os inebria de contentamento. Então, eles conseguem perceber a gente, estando na erraticidade, perceber todo o nosso movimento. Por quê? Porque nós encarnados nos comunicamos com os desencarnados pelo pensamento. O nosso pensamento, ele tem magnetismo, ele tem eletricidade. Olha que interessante. Se ele tem magnetismo, ele tem atração. Se ele tem eletricidade, tem movimento. Então, toda vez que eu penso de maneira com muita tristeza, eu fico voltando naquele instante que esse meu parente ou meu filho, enfim, seguiu no processo evolutivo dele, no desencarne. Então, nesse exato momento que eu fico naquela tristeza, muitas vezes este parente, esse espírito, na erraticidade, ele se conecta ao meu pensamento e sente tudo aquilo que eu estou sentindo. E aí, o que acontece com ele estando lá? Estando lá, ele fica paralisado. Ele não consegue, né? Essas vibrações, esses pensamentos acabam por incomodá-lo, acabam muitas vezes até por prejudicar, porque muitas vezes ele não consegue dar conta dos compromissos que ele tem lá, ele fica preocupado com a gente que está aqui. Então, qual é a melhor atitude a ser praticada por nós encarnados? Qual é a melhor atitude? Elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus,
aguardando com paciência, tendo compreensão que nós que ficamos aqui também somos espíritos imortais e um dia nós também retornaremos à pátria espiritual. E quando para lá retornarmos, nós encontraremos aqueles que foram antes da gente. Nós estaremos na nossa verdadeira casa espiritual. E aí, nesse momento, só será felicidade, alegria, porque nós estaremos em condições de dialogar, de perceber, não é? E isso vale muito a pena. Por isso, a importância de nós encarnados, na hora que abater a tristeza, o desespero, achando que aquilo não vai ter fim, julgando os desígnios de Jesus, então, neste momento, nós devemos elevar os nossos pensamentos à prece, e nessa prece, nessas orações, nós devemos agradecer a Deus por todos aqueles momentos que tivemos oportunidade de ter com aquele espírito tão precioso para nós, aquela pessoa tão querida. Nós podemos nos lembrar dos momentos bons e desejar mentalmente, nas nossas preces, desejar que ele siga a sua vida na jornada espiritual, que ele tenha êxito nos projetos que ele vai estar com certeza desenvolvendo lá, e tendo a certeza que um dia nos encontraremos. Olha que interessante. Como ele estando lá e nós estamos aqui, né? Estando aqui, você estando aqui, veja que pensando dessa maneira, ele fica feliz lá e eu fico feliz aqui, né? E é isso que Jesus espera de nós. É isso que Deus, nosso Pai, também espera de nós. Porque aqui na Terra nós estamos para evoluir. Então, você está no espaço social que você está tendo oportunidade de morar, na família que você está em condição, que te recebeu, né, aqui na Terra. Então, você tem vários compromissos. E o maior deles é deixar, quando nós sairmos daqui, quando nós desencarnarmos, deixar esses espaços sociais muito melhores do que quando nós chegamos. Daí que nós temos responsabilidades grandiosas com os nossos familiares, nossos entes queridos dentro do lar. Essa responsabilidade se estende para fora do lar, na sociedade, nas profissões que nós estabelecemos. Então, com as nossas atitudes, nós afetamos positivamente a vida do outro. Nós contribuímos para que a vida do outro fique melhor. E nesse exercício de doação contínua, não é? O que acontece? Nós nos sentiremos melhores, nos sentimos melhores, porque nós percebemos que as nossas atitudes passam a fazer sentido. A nossa vida passa a fazer sentido. E é nesse caminho, nessa trajetória, que eu vou percebendo que ao fazer o bem, ao vivenciar o amor ao próximo, a ir ao encontro do outro, e sempre, em cada gesto, em cada atitude, elevar os pensamentos a Deus, pedindo a intuição necessária para que eu consiga agir da melhor maneira com aquela pessoa, que eu possa dar o melhor de mim. E é nesse exercício, é nessa entrega que eu vou sentindo a paz, a harmonia, a alegria de viver. E fazendo dessa maneira, eu estarei cumprindo tudo aquilo
que eu me comprometi com Deus antes de encarnar na Terra. Olha que interessante. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas, e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Olha como esse trecho é encerrado, né, com palavras tão singelas, que traz para nós benesses, alegria na alma, né? Porque, veja, segundo o Espiritismo, a alma é o espírito encarnado. Então, a cada momento que eu vou procurando vivenciar essas máximas do Evangelho, não é? Eu vou encontrando essa paz interior, essa alegria de viver, que vai dar condições para eu estar bem e poder me relacionar melhor com todas as pessoas que chegam até mim, principalmente ressignificando as relações estabelecidas dentro do lar, as relações estabelecidas no ambiente de trabalho, não é? E eu vou percebendo que eu vou me tornando a promotora da paz, o promotor da paz, o promotor da alegria de viver. E é nesse intercâmbio, nessa conexão, que eu vou vivendo cada dia o meu dia, mas na certeza que estarei vivenciando os ensinamentos do Cristo, que é o nosso irmão mais velho e que, quando esteve aqui, há mais de 2000 anos atrás, ele deixou, ele orientou, ele disse que jamais abandonaria os seus irmãos, que estaria conosco por toda a eternidade. E dessa maneira, queridos irmãos, eu vos convido para que possamos fazer a vibração de encerramento. Nós vamos, então, refletindo sobre tudo isso que nós dialogamos agora, e vamos pedir que neste momento Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, os mentores amigos da Casa Bezerra de Menezes, que possa nesse momento levar essas vibrações de amor, de carinho, vibrações de saúde, de esperança, de alegria, de renovação, que faça chegar a todos os irmãos que se encontram encarnados, que se encontram em todos os lares da terra, que se encontram muitas vezes nos asilos, nos orfanatos, em presídios, que se encontram em hospitais, nos leitos de UTIs, por todos aqueles que neste momento desencarnam, que seguem a jornada na pátria espiritual, que eles possam se sentir acolhidos ao despertar, que eles sintam a presença de Jesus e que, acima de tudo, eles possam compreender a sabedoria divina. Pedimos, Pai, por nós mesmos,
para que possamos, em nome de Jesus, esta semana, ter uma semana abençoada, que possamos nos sentir que jamais estamos sozinhos, que Jesus, que Deus, está sempre ao nosso lado a nos amparar, que nas horas das grandes necessidades, dos grandes desafios, que nós possamos trazer a figura do Mestre e seus ensinamentos, colocando em prática, vivenciando este processo de renovação interior. Que a paz do Cristo permaneça conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.